Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem.
Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Boa tarde, todos e todas aqui presentes hoje nesse painel. Sempre muito bom estar na Exposibran, sempre uma honra estar presente em um painel, mas hoje mais ainda, um dia mais feliz e um marco para a indústria mineral. Hoje vamos trazer novidades e trazer o lançamento do Women in Mining Brasil. Estamos numa jornada importante, né, de uma indústria, um setor mineral mais produtivo, mais inovador e sustentado em bases de sustentabilidade, diversidade, equidade e inclusão. Vamos trazer aqui hoje uma agenda para vocês, mostrando um pouco do nosso movimento, do relatório que vamos trazer para vocês de novos indicadores do Em Brasil. E também, né, logo em seguida, um painel onde medimos o que valorizamos. Muito bom estar aqui iniciando essa trajetória. Falando um pouco para vocês do Em Brasil, né? Sou hoje a presidente do movimento, um movimento novo, um movimento que está fazendo 2 anos. É um movimento internacional que tem como objetivo a ampliação e fortalecimento da participação das mulheres no setor da mineração. Temos uma proposta de valor, de trazer um novo olhar para o setor mineral brasileiro. Essa trajetória nossa, né, de poucos anos turbulentos, né, estamos vivendo tempos de pandemia, foram 2 anos praticamente de ações digitais, mas que trouxeram grandes adesões para o nosso movimento. Importante dizer que já temos aí cerca de 400 membros associados ao nosso movimento, né, participando das diversas redes digitais, mas com a responsabilidade de ter 25 empresas signatárias. Na verdade, hoje somos 26, hoje estamos recebendo a assinatura de adesão de mais uma signatária, né? E muitos seguidores. Também é importante falar dos nossos apoios. O Em Brasil nasce com um apoio institucional do IBRAM. Esse apoio sempre foi muito importante desde o início da nossa jornada. Com eles,
puxamos para o nosso trabalho conjunto patrocinadores importantes que vocês podem perceber, patrocinadores de presença, parceiros que sem eles não estaríamos aqui fazendo entregas tão relevantes. Para esse trabalho e nos nossos trabalhos em que temos, né, seguido, é muito importante nesse momento em que trazemos, né, o relatório de indicadores, falar um pouco dos nossos signatários, né? Signatários são empresas que, através de seus líderes, assinam um compromisso com o engajamento e com a transformação dessa indústria. Né? Durante o relatório participaram 16 signatárias, mas hoje já temos novas adesões, como vocês podem ver por aí. Fazendo um resumo, acho que o resumo de hoje estamos aqui nesse slide. O Embrasil nasce com esse propósito de trazer um novo olhar para o setor e nasce trazendo uma ferramenta, uma proposta de ter uma estrutura ativa que mantém essa pauta, né, essa pauta tão importante para o setor ativa. Com isso, apresentamos um plano de ação que apresenta 8 estratégias propostas. E através desses líderes, como eu disse, das empresas signatárias, assinam um compromisso, uma carta de adesão. E após um ano de lançamento do plano, quase 2 anos de movimento, trazemos também indicadores. É importante ter o compromisso, mas é importante entendermos como estamos nessa trajetória, que ponto estamos nessa jornada, né? Qual a nossa posição na fila de um mundo e de uma economia com mais equidade, com mais diversidade, com mais inclusão. Precisamos medir, precisamos entender quais ações a serem tomadas, qual o grau de maturidade. Vamos ver muitos números por aí e são números importantes para as ações que precisam ser tomadas, né, para tangibilizar todas essas ações que precisamos ter. Esse gráfico que a gente apresenta aí embaixo é um pouco da curva de maturidade que precisamos crescer. Sabemos que em termos de inclusão e diversidade, temos um longo caminho pela frente. Podemos comparar, por exemplo, a curva de saúde e segurança e se equiparar a quase 30 anos atrás. Por isso, temos muito trabalho e contamos com vocês, agradecendo desde já, a presença de todas as pessoas que estão aqui hoje nos ouvindo, todas essas empresas que acreditaram no nosso trabalho e na nossa proposta, e também chamando um pouco a UI, que é um parceiro estratégico super importante para o Embrasil nesse momento. Acreditou na nossa história, na nossa proposta, acreditou nesse momento de levantar esse raio-x, esse quadro, esse retrato do momento. E assim esperamos, a cada ano, lançar esses números, né? Esse retrato do setor. Eu vou chamar aqui o Afonso Sartório, já agradecendo de antemão toda a participação do grupo e do time da UI, que foram muitos meses de muito trabalho, de reuniões intensas, um trabalho colaborativo de toda essa equipe, tanto da UI, mas também da turma do Embrasil. Obrigada a todos. Obrigado por estarem aqui nos ouvindo. Afonso, está com você agora. Obrigado, Patrícia. Agradeço a você, agradeço a Jamile, a Cláudia pelo convite, né, ao IBRAM, ao Women in Mining. Para nós é uma satisfação poder participar e ajudar de alguma forma. Bom, eu coordeno os nossos serviços aqui na região para a indústria de base, indústria de mineração, indústria de energia. E tenho acompanhado a trajetória, né, uma trajetória crescente de melhoria das condições de diversidade e inclusão nesse segmento de indústria, embora sabendo que ainda há muito a fazer. Então, queria
simplesmente agradecer pela oportunidade da gente participar. Contem sempre com o nosso engajamento. Para nós é também uma oportunidade de aprendizado. A gente engajar com vocês nas discussões, na trajetória, é uma troca muito importante. Nós temos uma força de trabalho grande, temos os nossos programas, né, de diversidade, equidade e inclusão em diversas esferas. O primeiro que surgiu foi associado às mulheres. Então, a gente aprende muito também para a nossa trajetória como empresa, né, de prestação de serviços. E nós procuramos fazer esse desenvolvimento, né, desenvolvimento de diversidade e inclusão por mais de um motivo. Eu acho que toca a todos nós, é coisa pessoal, e eu acho que a gente pode resumir dizendo que é a coisa certa a ser feita, né? Num mundo em que temos o dever de ser empáticos em relação a todos. E acho que o segundo motivo é muito parecido, é também a coisa certa a ser feita do ponto de vista dos negócios. Pegando simplesmente esse exemplo, um exemplo importantíssimo da diversidade, equidade e inclusão associada às mulheres, são 50% dos cérebros, dos talentos, das pessoas capacitadas, trazem pontos de vista diferentes, importantes de serem considerados. Então, do ponto de vista empresarial, seria um grande desperdício, seria uma ação de negócios ruim não promover a diversidade e inclusão. Então, e nós observamos na nossa empresa, que tem evoluído ao longo dos tempos e dos anos, o quanto dar mais espaço, recrutar melhor, permitir que carreiras sejam desenvolvidas, nos traz para as empresas, e eu falo como sócio da empresa, um grande upgrade de resultados, de capacitações, além do prazer de estar fazendo a coisa certa. Então, para nós, de novo, uma satisfação estar contribuindo. Contem com o nosso apoio na jornada, tá? Bom, quem conduziu esse estudo foi a Daniela Britt, minha sócia, representante aqui da nossa área de consultoria para talentos, né? E ela vai fazer a apresentação para a gente. Então, obrigado. E Dani, com você. Obrigada, Afonso. Obrigada a todos mais uma vez. Meu nome é Daniela Brites. Como o Afonso mencionou, eu sou sócia da prática de People Advisory Services, que é uma área específica de estratégia de talentos, né? É uma honra estar aqui, né, hoje com vocês para falar e para apresentar os indicadores de maturidade, né, das estratégias de diversidade, equidade e inclusão. Como a Patrícia falou, foi uma jornada longa, né, de construção aí desse trabalho, né? É um movimento que vai de encontro, né, com o propósito da Ernst Young. A gente contou com a parceria, né, das empresas signatárias aí para a gente construir, participar dos indicadores, fazer o questionário, né, para que elas se engajassem e participassem da pesquisa, para que a gente construísse aí, de fato, o relatório, né? E essa pesquisa ela tem como grande objetivo consolidar os dados acerca da inclusão de gênero na indústria de mineração brasileira e acessar a maturidade das organizações signatárias participantes nesse tema, né? Eu acho que esse relatório é um relatório extremamente importante, serve como uma ferramenta aí de autorreflexão, né, gerando insights para direcionar aí a atuação das organizações com relação à temática toda de diversidade, equidade e inclusão. Tá? Dentro do contexto, né, do movimento que a gente participou, a gente trouxe aí, né, os planos de ação, o plano de ação, né, do Money Mining conectado aí com 4 dimensões de avaliação, né, estratégia e oportunidade de carreira, ética e autonomia, desenvolvimento e capacitação e impacto social. Então, quando a gente lê o relatório, a gente olha o relatório sobre essas 4 dimensões.
mas essas 4 dimensões, elas abarcam aí o plano de ação, né, os 8 pilares aí do plano de ação do Women in Mining, né, e nesse plano, a gente buscou, no relatório, a gente buscou observar, né, os indicadores, ou seja, a representatividade, né, que as empresas signatárias têm com relação a cada um desses temas, e o grau de maturidade, né, quando a gente fala de grau de maturidade, as políticas, as práticas que, de fato, estão sendo aplicadas hoje por essas organizações, para que a gente pudesse aí trazer indicadores e métricas claras, né, para retratar a realidade no relatório, tá? O relatório vai estar disponível aí para todos aí através do QR Code, no link ao lado, então vocês podem só acessar a telinha do celular aí e baixar já o relatório, que já está disponível aí para todos através da página do Women in Mining. Quando a gente fala sobre o relatório, né, gente, o relatório, ela contou aí com a participação de 16 empresas que responderam à pesquisa, né, que já eram signatárias do Women in Mining, responderam à pesquisa, em diferentes estágios aí de maturidade, né. Então, a gente vai observar que nem todas as empresas tinham o mesmo grau de maturidade, nem todas tinham as respostas para todas as perguntas que foram levantadas, né? Então, a gente observa aí que há um grau de maturidade e um amadurecimento, né, das organizações dentro desse contexto. E dentro desse cenário, né, das empresas signatárias, a maioria das pessoas que responderam, né, que foram engajadas aí a responder à pesquisa, eram gerentes ou analistas dentro do contexto da área de recursos humanos, tá? Hoje, nós somos uma sociedade diversa, né, e apesar do progresso feito nos últimos anos, a gente ainda tem uma jornada para trilhar, né, e garantir um setor mineral igualitário, diverso, inclusivo, né. Cada vez mais a gente vê um número crescente de organizações do setor público e privado implementando políticas, né, estratégias e ações para melhorar a participação de mulheres na força de trabalho, né, além de esforçar, né, de se esforçar para entender essas relações, as experiências, né, que promovam a equidade e inclusão nos ambientes, né. As empresas cada vez mais começam a reconhecer aí a importância desse tema e a importância de investir nessa mudança, né, e no impacto para os seus negócios. Com a questão toda, né, e a temática toda do ESG, né, do Environmental, Social and Governance, a gente vê aí cada vez mais um reconhecimento das injustiças sociais presentes no nosso cotidiano e dos desafios históricos aí enfrentados por muitos dos subgrupos das nossas corporações, tá? Então, o setor da mineração, ele não está fora dessa realidade, né? Mas com ações de mudança atualizadas e com compromissos de sociedade, eu acho que a gente consegue virar essa página, tá? E quando a gente fala sobre esses indicadores aqui, né, por que a gente fala, né, de mensurar diversidade, equidade e inclusão dentro do contexto da mineração, né? São temas essenciais dentro do contexto de negócio que têm a intenção, né, de progredir e crescer. Cada vez mais as pesquisas vêm apontado, né, que as empresas diversas, né, têm um melhor desempenho em produtividade, saúde financeira, inovação. Negócios diversos e inclusivos também observam impactos positivos em credibilidade, antecipação de mudanças e tomada de decisão, né? O que a gente vê como resultado aí da pesquisa é que cada vez mais, né, fica cada vez mais clara, né, a presença feminina na força de trabalho, né? Da pesquisa do ano anterior para este ano, a gente já observa aí um crescimento de 2%, né? A gente tem 15% de liderança, de presença feminina na força de trabalho, 11%, né, no conselho executivo e 16% em conselhos administrativos, né? Hoje a gente observa, e isso aí, né, reforça de fato a importância que o tema vem ganhando nas organizações. De fato, de frente aos números anteriores, há um aumento aí da presença feminina, né? Os números retratam aí a importância de redobrar os esforços de capacitação, né, de desenvolvimento, de captação, né, dessas mulheres no setor, tá? E o que a gente observa também é que há uma maior visibilidade aí em termos de diversidade e inclusão nos conselhos também de administração, tá, das empresas. O relatório vem revelando aí que cada vez mais a maioria das organizações, né, busca ações aí para rastrear e relatar a diversidade
e a representatividade das mulheres na alta administração, né? Esses esforços, sem sombra de dúvida, são extremamente encorajadores aí, né? E é uma evidência de lideranças diversas aí, de gênero, sem sombra de dúvida, leva um desempenho melhor do ESG, tá? Globalmente, a gente observa, né, que as mulheres compõem 10% da força de trabalho na mineração global e 5% delas, as pesquisas mostram que estão em cargos de boards nas 500 maiores organizações, né? Então, ou seja, né, gente, há uma evolução aí, mas para que, de fato, o envolvimento das mulheres nas operações minerais seja impulsionado, é essencial aí que seja desenvolvida uma estratégia direcionada à mitigação das diferenças de gênero, tá? E é o que, de fato, observamos aí, no próximo slide, é uma evolução, né, nos últimos anos, né, no último ano, as empresas vêm buscando identificar as formas pelas quais as mulheres e os homens são impactados pelo negócio, bem como as oportunidades aí e desafios que devem ser abordados na estratégia de diversidade, equidade e inclusão, né? Traduzindo de forma clara aí o compromisso das organizações, das lideranças, né, com as agendas específicas de diversidade, equidade e inclusão. É importante que a definição, né, do tema de diversidade, equidade e inclusão esteja alinhada com a estratégia do negócio da organização, né, e conte, de fato, com a participação e o suporte das lideranças, né, deixando cada vez mais público, né, o seu compromisso com o tema através do estabelecimento de políticas e ações que vão apoiar essa estratégia, tá? E à medida que as organizações avançam e ganham mais maturidade com relação ao tema, elas começam aí a apresentar alguns indicadores, como a gente tem aqui nesse próximo slide, né? Que identificam aí as disparidades do gênero e começam a endereçá-la, né? Perdão. E esses indicadores, né, essa evolução, demonstra aqui, né, que para além do suporte dos gestores e do desenvolvimento das iniciativas e o compromisso com diversidade e inclusão, ele tem que estar respaldado pela mensuração de resultados, né? Então, precisamos ter meios, né, e indicadores claros para medir esses resultados, né? E por isso que a gente fala, né, dentro do contexto do nosso relatório, que a gente fala, medimos o que valorizamos, né? Então, é importantíssimo aí o acompanhamento de indicadores que vão ajudar na identificação dos desafios e das lições aprendidas aí, e também vão auxiliar nesse processo todo de orientação para gerar mais valor e mais retorno aos negócios, tá? O crescimento, gente, é visível, né? Então, dos últimos anos, a gente observa cada vez mais, né? E isso fica claro através do movimento do Money Mining, as empresas e os seus executivos, né, passam a valorizar e buscar mais investir na agenda de diversidade, equidade e inclusão. A gente tem aí, do último ano, foi notório até setembro, como a Patrícia mesmo reportou logo no início, o aumento, né, e o crescimento do número de empresas que buscaram aderir ao movimento, né? Então, cada vez mais fica evidenciada a importância do tema para as organizações, além da gente ter observado aí, de fato, uma representatividade, né, de mulheres na força de trabalho dentro do segmento, tá? Mas ainda muito trabalho a ser feito, né, gente? Precisa-se ainda a gente precisa trabalhar nesse tema, então tem um progresso a ser alcançado, né? Enquanto as mulheres compõem mais da metade da população brasileira, a gente vê que elas ainda não alcançam 1/5 de representação nas organizações mineradoras e nas lideranças, esses números são ainda menores, né? O compromisso dos gestores deve estar visível, né, em todos os níveis da organização. É essencial que a autoliderança suporte o programa de diversidade, equidade e inclusão para garantir que o compromisso permeie as demais camadas gerenciais. E por isso que a gente fala, né, as empresas cada vez mais têm deixado público o seu compromisso com o tema de diversidade e inclusão, mas isso ainda não vem, de fato, integrando as suas políticas e processos da forma como deveria estar, tá? Então, é importante destacar aqui, né, que para as organizações signatárias, elas vêm incluindo o tema, né, no seu valor,
como valor no seu código de ética, expresso no código de conduta, mas a gente ainda não observa uma governança estabelecida para direcionar e conduzir os temas e estratégias de diversidade, equidade e inclusão. Uma boa prática dentro desse conceito, né, pode ser considerada pelas organizações, de fato um investimento em consolidação de estruturas organizacionais para tratar essa agenda de diversidade, equidade e inclusão, delegando orçamento, né, horas, pessoal, né, para trabalhar em cima dessa pauta. É importante, muito importante, garantir que, além de formalizadas, né, no Código de Conduta, as ações de equidade, elas continuem a ser propagadas, né, de modo a atingir os locais de trabalho dentro das organizações. Então, mais do que o compromisso público, né, gente, é importante trabalhar essa temática, trazer para os processos e trazer para a prática, né, esse contexto. Eu acho que é importante integrar as mulheres no ambiente de mineração, principalmente nas minas em si. Entendemos que isso é um desafio, né, cultural e operacional enorme, né, mas por isso que é imperativo que sejam desenvolvidos aí, de fato, políticas e processos que incluam o olhar por meio das lentes de gênero, né, com iniciativa de reforço de políticas de combate a bullying, né, a retaliações, sensibilização de gestores quanto a temas relacionados à saúde no trabalho, conscientização da força de trabalho no tema. O canal de ética é um excelente exemplo, né, do que pode ser implementado pelas organizações para que haja uma tratativa transparente dessas demandas, endereçando, de fato, essas questões aí e concretizando o compromisso de um ambiente inclusivo, tá? Sabemos, de fato, que há muito que ser feito, né? As mulheres, em geral, não tiveram a mesma exposição e oportunidades que os homens tiveram e continuam tendo no setor mineral, né? A gente vê pelos indicadores que a gente mostra aqui nessa página, né? As organizações, elas precisam reconhecer esse fato e fornecer um apoio específico para poder, de fato, ajudar as mulheres a desenvolver as suas habilidades, e progredir na hierarquia organizacional. Conforme destacado aqui, né, nesse slide, a gente tem apenas 1/3 das contratações em nível de entrada gerencial, né, ocupado por mulheres, o que demonstra que ainda há, de fato, um progresso a ser feito. Os esforços aí das organizações minerais têm que se voltar para os processos, né, de atração, retenção e capacitação do público feminino. É importante que todos os trabalhadores tenham consciência das políticas referentes às temáticas de equidade no trabalho, né, licença parental. Então, quando a gente fala sobre esse tema todo de atração, essa conscientização e esse conhecimento sobre essas políticas é importantíssimo dentro do contexto do setor, né? As organizações devem e podem reforçar esses processos por meio de treinamento, né, para trazer a força de trabalho e engajar, sem sombra de dúvida, as lideranças para que elas estejam preparadas para falar sobre esse tema nos momentos importantes na organização, né? Como a gente fala, né, se o objetivo ao longo prazo, né, é trazer a equidade de gênero, é importante garantir a equidade de participação em programas de preparação para os novos líderes. Então, essa temática toda de desenvolvimento, né, a gente tem aí, vê que a gente tem os índices de 18%, né, de participantes de programas de desenvolvimento de lideranças femininas e 10% com foco específico em capacitações para a força de trabalho feminina. Então, precisamos ter um olhar mais específico para isso, para garantir programas de preparação de novos líderes, né, para que cada vez mais mulheres estejam aptas aí e sejam consideradas nas linhas sucessórias e shortlists, né, para cargos de liderança, né, e isso, sem sombra de dúvida, nos leva aí a outro tema que é extremamente importante, relacionado a impactos da mineração no setor social. E quando a gente fala sobre esse tema, né, gente, as empresas, de fato, elas apresentam aí que elas acompanham aí um impacto, né, que realizam um acompanhamento do impacto, que há uma divulgação do impacto social com relação a essa temática de gênero, né. A gente, recentemente, eu vi uma pesquisa de responsabilidade social e corporativa na indústria mineral, que de fato corrobora que há uma forte correlação entre o investimento direto das organizações de mineração e o desenvolvimento da situação econômica, social e política das comunidades locais, né?
a gente vê que é um número expressivo de organizações que possui, né, uma estratégia para investimento social. Esses investimentos, em sua maioria hoje, né, de acordo com o que a gente avaliou na pesquisa, perdão, eles têm um foco aí com fornecedores locais, visando o crescimento da comunidade, de programas de incentivo ao empreendedorismo, mas, assim, ao mesmo tempo, a gente observa que o tema de impacto social ainda tem um espaço para ganhar profundidade, né? Em especial, as ações relacionadas à cadeia de valor feminina, por meio de mobilização e capacitação de stakeholders das organizações mineradoras. Então, terceiros, fornecedores, parceiros comerciais, né, mulheres profissionais, clientes, empreendedoras e comunidades atuantes como um todo, né. O setor mineral tem, a gente observa pelo relatório, o setor mineral tem uma oportunidade enorme, né, de gerar transformação social significativa e estender o seu compromisso com diversidade e equidade e inclusão com todos os stakeholders, né? Requerendo aí uma postura proativa, subsidiando para atuar de fato cada vez mais nessa pauta, né? Os números demonstrados, eles apresentam aí que ainda há uma dificuldade para a gente trazer os indicadores e as métricas relacionadas a esse tema, né? Ao tema de impacto em diversidade e inclusão para dentro das organizações. E para que esses esforços, né, das organizações sejam revertidos em mudanças concretas, eu acho que é importante termos metas e indicadores aí, ambiciosos com relação ao tema, e visando, de fato, aí o desenvolvimento sustentável das comunidades em que as empresas, em que vocês atuam, né, em que as empresas atuam aí, e o empoderamento, de fato, das mulheres no setor. Eu acho que, dentro do contexto da pesquisa, né, quando comparado ao último ano, as empresas signatárias apresentam aí, né, um crescimento de 2% com relação à participação de mulheres no mercado de mineração brasileiro, né? A gente observa que há uma tendência positiva no crescimento de iniciativas de diversidade, equidade e inclusão na mineração, que se traduz também uma preocupação enorme das empresas, né, e dos investidores com esse tema no setor. Mas há um longo caminho, então, de fato, a ser trilhado, né? Eu acho que há disparidades consideráveis aí que devem ser apontadas, mas eu acho que as organizações têm o potencial de fazer muito mais. Embora, né, tenham havido progressos, as mulheres ainda são subrepresentadas, né, em especiais em papéis de liderança aí nas organizações, né? Então, a gente espera que, de fato, né, com esse relatório, as empresas consigam aí analisar e refletir, né, sobre suas estratégias, sobre suas iniciativas e, de fato, como melhorar, né, essas suas iniciativas dentro das organizações, promovendo, né, o conhecimento, né, trazendo mais consciência para os desafios do tema dentro do setor e seja, de fato, esse relatório seja, de fato, um catalisador da mudança, né, movimentando o setor e criando, sem sombra de dúvida, cada vez mais oportunidades, mais diversidade, mais equidade, mais inclusão, responsabilidade, sustentabilidade. Então, agradeço a todos mais uma vez pela oportunidade. Esses são os principais highlights aqui que a gente trouxe sobre o relatório, que leva um pouco a reflexão aí para os senhores e traz aí uma temática para a gente discutir no nosso painel de agora, conduzido pela Jamile. Obrigada, Dani. Foi um prazer trabalhar com a EY, então, Afonso, Dani, todo o time, né, Tatiana, Lívia, agradecemos demais essa ajuda gigantesca que a EY deu para o movimento Women in Mining Brasil para a gente chegar nesse momento, e a gente sabe que vai ser uma parceria de muitos anos, então, obrigado por apresentar, né, todos esses highlights do relatório e por estar com a gente nesse movimento. Bom, sou Jamile Cruz, sou uma das diretoras do Women in Mining Brasil, também sou a fundadora e CEO da IND 101, que é uma empresa de consultoria focada em inclusão, equidade e diversidade, e estou aqui hoje como moderadora desse painel, que a gente está super empolgada de apresentar para vocês. Esse slide que vocês vão ver em um minutinho, ele demonstra, né, essa evolução, essa curva de maturidade que a gente está falando dela. Em 2019, essa foto aí da sua direita, foi um dos primeiros painéis da Expo Zibram falando sobre diversidade e inclusão. A gente fez uma discussão de 3 horas, né, fizemos exercícios com as pessoas que apareceram, falamos do tema, falamos do
projeto de fazer, né, de trazer esse plano de ação, que foi um plano de ação que a gente teve aí, o empréstimo do Women in Mining Canadá, com a participação do governo do Canadá, ajudando muito nesse projeto para trazer para o Brasil, e o IBRAM realmente abraçou essa causa e liderou esse conceito de trazer um plano de ação para o Brasil, e foi nisso que a gente começou, né? Então, 2019 foi um marco aí para a gente, tanto como com o início do movimento Women in Mining Brasil, mas também com o kickoff dessa participação na Expo IBRAM e essa conversa com uma pauta muito clara da inclusão das mulheres na mineração. 2020, a gente já estava nesse momento de pandemia, então foi um Expo IBRAM totalmente online, como está sendo esse também, e a gente aí focou em uma das estratégias do plano de ação, que era sobre tornar os ambientes, né, tanto os ambientes operacionais como os escritórios, em ambientes de mineração mais seguros, inclusivos e diversos. Então, a gente teve um bate-papo aí com empresas que já eram signatárias e que tinham casos e momentos, né, e iniciativas para serem apresentadas para solidificar realmente a necessidade dessa conversa e a necessidade de iniciativas muito claras no setor. Então, hoje, esse é o nosso, né, terceiro ano aqui na Expo IBRAM, e a gente está super feliz de trazer um painel aqui de líderes da mineração, e acho que todos, né, que participaram nesses últimos anos sabem que a gente sempre faz um esforço para ter uma diversidade também de backgrounds, de áreas na empresa que representem, né, tudo que a diversidade pode fazer e todas as áreas que devem estar envolvidas nas camadas das empresas onde a diversidade tem que ser endereçada. Então, a gente vai trazer o Eric Duarte, que é o vice-presidente de operações da Jaguar Mining, a Carolina Lobato, que é diretora jurídica da Anglo American, o Max Vinícius Magalhães, que é diretor de compras para a América do Sul da RHI Magnesita, e a Ana Cunha, que é diretora de relações governamentais e responsabilidade social da Kinross. Todos eles representam empresas signatárias que têm trabalhado com a gente e participaram da construção desse relatório, e a gente está super feliz de ter todos vocês aqui com a gente. Bom, e a gente quer começar esse momento pedindo aí para vocês se apresentarem um pouco mais e falarem qual foi o momento na empresa de vocês onde ficou muito claro que existia a necessidade desse compromisso e de tomar o próximo passo para a criação de uma estratégia de inclusão, equidade e diversidade, onde ficou muito claro que não tinha mais como não colocar isso na pauta estratégica da empresa. Talvez vou começar aí com você, Eric. Muito boa tarde a todos. Uma satisfação muito grande participar desse painel de um assunto tão importante para todos nós, do nosso setor de mineração. Agradecer essa oportunidade ao WIN, também ao IBRAM, à Expo IBRAM, a todos os colegas e os participantes, porque é uma honra mesmo poder estar aqui nesse momento e conhecer de primeira mão os resultados desse assunto que é tão relevante para todos nós, e também poder compartilhar um pouco da nossa experiência aqui na Jaguar, né? É um momento importante, a gente viu aí, já comentado pela Daniela, são resultados positivos, a gente vê progresso, mas ainda é um progresso que falta muito, a gente precisa fazer muito, muito mais para chegar onde a gente deseja e quer chegar, né? A gente está certo que o caminho é esse, mas a gente ainda precisa costurar muita coisa para entregar o nosso futuro um pouco melhor, né? Contar com indicadores é sempre importante para medir o que valorizamos e a gente conhecer melhor e trabalhar com mais profissionalismo e afinco naquelas coisas que a gente precisa entregar. Eu me sinto privilegiado por poder participar desse momento aqui e por poder participar dessa geração que está realmente voltada para resolver esse problema, né? Nós estamos aqui trabalhando com esse tema, e é um longo caminho a percorrer, a Daniela citou isso muitas vezes, né? E cabe a todos nós contribuir para fazer isso hoje, agora. Essa responsabilidade é nossa, a gente não pode passar isso para frente. Dentro da pergunta, Jamile, eu vou pontuar aqui uma oportunidade que eu tive pessoal, antes de falar um pouco da empresa. Eu tive uma oportunidade que foi realmente de ouro para ter uma aproximação maior com a questão da diversidade. Já nos idos de 2008, quase 12, 13 anos atrás, eu tive uma participação em um programa de desenvolvimento gerencial na África do Sul, e nesse treinamento, uma das partes que se tratava na grade de soft skills era a diversidade. E eu fui praticamente, junto com todos os colegas que participaram, nós fomos praticamente doutrinados
nessa questão. E desde então, trabalhando com esse assunto em várias empresas, né, a gente vem desenvolvendo isso, eu venho participando ativamente dessa questão. Na Jaguar, a gente começou a participar desse movimento, vendo primeiro essa evolução na parte da nossa gestão. A gente começou a entender que as mulheres estavam trazendo muito mais resultados positivos, um planejamento muito melhor das nossas atividades, entregas muito mais consistentes. E aí, assim, a gente começou a ver que a gente precisava participar não só na parte mais de gestão, mas na parte operacional. E aí, no movimento, começou a ser feito, a gente começou a colocar mais mulheres na nossa operação, mas a Jaguar, até para dividir um pouco com vocês, nós somos uma empresa que trabalha com mineração de subsolo. A mineração de subsolo, ela não era, até muito pouco tempo atrás, um ambiente para mulheres. Era visto como um ambiente, inclusive, onde a mulher trazia azar para as operações, e isso era um impeditivo para as mulheres participarem junto, com um time muito mais plural do que é o que a gente precisa, né? Então, nesse momento, a gente começou a trazer mais mulheres, e a gente começou a se deparar com a vida como ela é. A gente começou a ver que a gente precisava, primeiro, preparar a nossa infraestrutura, que a gente não tinha nem mesmo vestiários adequados para a quantidade de mulheres que a gente precisava, e até mesmo a infraestrutura sanitária dentro das minas precisava melhorar para a gente poder receber. A gente começou a colocar as mulheres no subsolo para trabalhar conosco, e aí a gente começou a perceber no primeiro momento uma segregação, e aí a gente teve que atuar muito fortemente nessa cultura para que isso não imperasse naquele primeiro momento, né? A gente conseguiu reverter, foi uma questão muito rica para nós, a gente há muito aprendizado, mas a gente sabe que ainda é um caminho, né, que é seguir em frente, está diretamente linkado com o que a gente acredita que é a nossa renovação organizacional. Queria dividir com vocês aqui rapidamente uma questão. A gente entende que um dos modelos de renovação organizacional que a gente pode seguir é um modelo de congruência que foi criado, desenvolvido pelo professor Michael Tushman, da Universidade de Harvard. Ele indica que 4 fatores principais a gente precisa trabalhar quando a gente quer fazer uma transformação cultural genuína, profunda e duradoura. A gente precisa trabalhar nos sistemas e nas atividades críticas que geram a possibilidade da entrega da estratégia, e esses sistemas e as atividades críticas são como o hardware da empresa. Além disso, a gente tem as pessoas e a cultura, que também fazem parte da entrega da estratégia, e isso é como o software da empresa. À medida que a gente trabalha com esses 4 itens, e a gente entende que as pessoas podem compartilhar valores, fazer as entregas dos compromissos, independente do gênero, da raça, da idade, nada disso importa. A gente só precisa entender que a gente consegue fazer com pluralidade, e com pluralidade a gente atinge resultados muito melhores. Assim que a gente acredita, e a gente está vendo aqui dentro da Jaguar no momento. Obrigada, Eric. Deu para perceber em toda essa descrição que você fez, tocou em tantas coisas que a gente trata no dia a dia quando se fala de diversidade, equidade e inclusão, né? Esse elemento cultural, de reconhecimento das pessoas, mas também a parte sistêmica, que eu acho que foi a base dessa construção do Women in Mining Brasil, realmente criando um plano de ação, porque a gente sabe que não tem nada de orgânico nessa mudança, né? Precisamos de estratégias sistêmicas, e essa foi a conversa que iniciou todo esse processo. Então, obrigada por compartilhar, e Carolina, acho que a próxima que seria interessante ouvir de vocês, da Anglo, como que isso aconteceu, porque a gente sabe que existe, né, uma maturidade muito grande em alguns elementos da Anglo, principalmente nessa questão de mulher. A gente queria ouvir de você como que isso aconteceu. Obrigada, Jamile, pelo convite, Win, Ibram, esposa Ibram. Estou muito feliz de estar aqui hoje representando a Anglo América nessa discussão. Eu sou diretora jurídica e hoje eu sou líder do grupo de afinidades de gênero e de pessoas com deficiência. E, de fato, Jamile, dá para falar que a Anglo anda bem madura, né, nessas discussões. Eu acho que longe da meta, vou falar um pouquinho das nossas metas, mas, assim,
madura em termos de envolvimento da liderança, né, realmente incorporando os valores no seu dia a dia, nas suas estratégias de negócio. Acho que o fato da gente ter tido uma CEO global mulher, né, ajuda muito, obviamente, né? Ela começou esse movimento dentro da Anglo, e desde 2019, então, foram criados os grupos de afinidade. Começamos com um grupo de gênero, e temos hoje LGBTQIA+, pessoas com deficiência, raça e etnia, e vamos seguir, né? E todos esses grupos de afinidade contam com um dos diretores como seus líderes, o que eu acho que faz muita diferença também, porque realmente mostra a dedicação e a importância do tema. É um tema que está presente nas nossas reuniões de diretoria, de decisão de futuro, de estratégia, realmente não é um item de pauta, né, separado, é um item que faz parte das nossas discussões, nosso comitê de ética e todos os demais os fóruns, né, que acabam passando por isso. E é muito legal ver assim as evoluções acontecendo, né? A gente tem, essa semana a gente teve uma CEO de uma mina na África, nomeada, a primeira CEO mulher negra da Anglo American. A gente ficou super feliz com essa nomeação. A gente tem mais 3 diretoras de áreas operacionais, né, de negócios operacionais mesmo, de minas, já nomeadas. Temos conselheiras. Na diretoria do Brasil, a gente tinha ano passado uma diretora, hoje a gente tem 3, né, o que faz a gente ter hoje 22% de mulheres na diretoria. E a gente tem como propósito de empresa, né, reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. E eu acho que tem tudo a ver, né, com a diversidade e a inclusão, com a estratégia de criar um ambiente saudável, psicologicamente saudável e seguro. E aí a gente vai falar sobre as políticas de assédio, né, anti-bullying e todas as demais detalhes que estão, né, que precisam ser trabalhados para a gente ter, de fato, esse ambiente seguro. A diversidade e inclusão é básico dentro desse contexto, dessa estratégia. E hoje a gente tem no Brasil uma gerência específica só para diversidade e inclusão, que é um dos pontos que a Daniela tocou também, que é a gente ter, né, de fato, um foco, né, uma área focada nisso, com orçamentos, com, de fato, metas e foco. E aí eu fico muito feliz de falar que a gente tem essa gerência hoje, e são pessoas maravilhosas que estão tocando, né, dentro do RH, e que fazem com que isso seja realmente um item de pauta estratégico de prioridade. Então, muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. A gente vai falar mais um pouquinho sobre o desenvolvimento de mulheres, né, da carreira das mulheres, mas o que eu posso falar é que, para a Anglo, de fato, é um item estratégico, e não há dúvida que toda a liderança, né, está muito envolvida com isso, e muito, muito alinhada e a par dos assuntos. Obrigada, Carolina. A gente viu mesmo o anúncio de mais uma líder da Anglo, né, tomando a liderança lá na África do Sul. Isso é muito legal, a gente vê essa promoção e esse desenvolvimento, né, é uma evolução, é uma progressão contínua, mas a gente está caminhando na direção correta. A Ana Cunha, queria passar a bola para você. A gente sabe que a Kinross esteve muito próxima aí o ano passado no desenvolvimento do Women in Mining Brasil, e você participa muito ativamente também, mas conta para a gente um pouquinho de como que a Kinross está nesse momento, quais foram os passos, né, de reconhecimento da equidade, de diversidade e inclusão como pauta estratégica. Jamile, obrigada, boa tarde a todas e a todos. Agradecer aqui, né, a Patrícia, em nome do IN, a Jamile, a Cláudia, o Ibran. É sempre uma grande alegria estar aqui com vocês falando sobre esse tema, né? Eu, pessoalmente, estou na mineração há 23 anos, então posso dizer um pouquinho do que eu tenho observado ao longo dessas 2 décadas, de como que esse assunto
tem evoluído dentro do setor, né? É até engraçado, porque, na verdade, se a gente olhar para as 2 décadas, a gente vai ver que esse assunto, ele realmente só se tornou pauta aí nos últimos 5 anos, né? E, de fato, com mais força, como a própria Daniela mostra na pesquisa, e a Jamile traz, né? Nos últimos 2, 3 anos, né? Então, a gente está falando de um assunto bastante recente, para o setor de mineração, sim, mas eu diria que para muitos outros setores, né? Porque a gente, como qualquer outro setor, a gente é um reflexo do que a nossa sociedade discute, da forma como esses assuntos também evoluem, como essas pautas estão postas na nossa sociedade, e a gente tem aí as empresas refletindo mais ou menos o avanço deles dentro da sua gestão, né? No caso da Kinross, a gente começou um trabalho, de fato, mais estruturado de 2 anos para cá. Então, a gente tem um trabalho que, nesse último ano, a gente está fechando um ciclo de consolidação de trabalho, né? Então, é um trabalho em maturação, mas muito importante, porque a gente foi capaz de sair de um baseline 0, né? Para um momento onde a gente tem um senso de diversidade, então a gente sabe exatamente qual é a nossa diversidade. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Quando a gente decidiu que faria um trabalho estruturado, a gente também entendeu que não tinha as ferramentas necessárias para isso e nem o conhecimento, então a gente foi atrás de uma consultoria com competência e especificidades em relação à diversidade e inclusão que nos ajudasse. Nosso primeiro passo foi fazer um censo, entender quem nós éramos, né, nesse latifúndio, assim, quantos são, como somos, de onde viemos, né, qual a nossa cor, a nossa orientação. A partir disso, eu realmente sugiro que esse seja um trabalho que as empresas façam, porque, como a gente fala, né, ali medimos o que valorizamos, mas também a gente precisa saber quem somos, para valorizar e seguir, né? Então, a partir daí, a gente começou a fazer um trabalho de sensibilização da alta administração, então a gente fez um trabalho específico com a diretoria, de letramento e de sensibilização, e é um trabalho em curso, né? Então, foi um trabalho que a gente dividiu em 12 meses, aí a gente foi fazer esse mesmo trabalho com a liderança, com o grupo de líderes total da nossa operação hoje no Brasil. Criamos um comitê de diversidade, ele não é um comitê temático, ele é um comitê geral, e, em paralelo, também criamos um comitê da alta administração, do qual eu faço parte, né, do acompanhamento das discussões das questões de diversidade e inclusão. Nos tornamos, nesse percurso, signatários do WIN, passamos também a integrar as discussões com o IBRAM, do compromisso de diversidade e inclusão, então as discussões de criação de indicadores e reflexões de diversidade e inclusão para o setor. E hoje, além de mudanças que a gente já estabeleceu no nosso processo de recrutamento, então recrutamento às cegas, né, recrutamentos que sejam mais isentos aí dos nossos vieses, a gente se encontra num momento que é um momento de letramento geral, então de sensibilização, de educomunicação. A gente tem um trabalho aí extenso de palestras, webinars, treinamentos sobre todos esses temas. Eu entendo que de fato, né, é engraçado quando você fala assim, quando foi a mudança, quando que a empresa percebeu que era importante, ou quando que essa chave virou. Eu particularmente não acho que a chave vira da noite para o dia, né, acho que esses processos, eles são processos morosos, de novo, né, não só dentro das empresas. Então, eu entendo que a gente precisa passar por esse percurso, que é o percurso das pessoas entenderem, conhecerem, se apropriarem do tema, entenderem a sua responsabilidade, não só como líder, mas como indivíduo, na mudança desse cenário dentro das empresas também, né? E hoje a gente já tem metas definidas a partir do resultado desse processo, né? A gente tem metas de gênero e de PCDs. Eu, claro, espero muito do dia que a gente vai ter
metas para todos os recortes, mas mais do que isso, eu acho que não só como empresa, mas como setor, todas as ações afirmativas que, de fato, resultem na mudança, né? E aí, talvez, é muito importante a gente discutir cargos de liderança, é muito importante a gente discutir presença de mulheres na força de trabalho, mas a gente precisa dar um passo atrás também e atuar na porta de entrada. E é a porta de entrada antes da universidade, antes do curso técnico. Porque eu não sei se vocês sabem, mas algumas das causas, por exemplo, de evasão escolar em escola pública, em jovens, duas muito importantes estão ligadas, no caso de mulheres, a gravidez na adolescência e a necessidade de geração de renda para a família, né? Então, de que público que a gente está falando que não vai nem chegar nessa porta de entrada para ter a oportunidade de disputar cargos de liderança, né? Então, a discussão dos cargos de liderança ela é muito importante, mas ela é um pedacinho quando a gente olha para o gênero, e a oportunidade que a gente tem como operações que contribuem profundamente nos territórios onde estão instaladas, que tem essa rigidez locacional, ou seja, pode atuar no dia a dia da mudança daquela localidade, nessa transformação da base, né? No oportunizar que as pessoas não limitem o seu futuro pelo CEP onde elas nasceram, ou por qualquer coisa do gênero, né? Mas que elas possam estar ali e que tenham a oportunidade de escolher o que elas quiserem ser. É isso. Obrigada, Ana. Foi ótimo. Uma aula aí em todo o trabalho que precisa ser feito. Acho que você deixa muito claro, né, com todos esses passos que a Kim Ross tomou, de que não é um exercício orgânico, né? Teve muita intenção em cada processo, desde a pesquisa, de entender quem faz parte do seu corpo de trabalho e quais os passos necessários para esse movimento, e você está super certa, assim, sobre essa questão da base, né? A gente precisa, como indústria de mineração, se unir aí para fazer um processo muito mais claro de entendimento e de aproximação das comunidades para que a gente consiga, né, trabalhar na base e fazer projetos realmente que esteja um foco na formação das pessoas que a gente precisa para esse talento futuro. Obrigada pela sua contribuição. E Marcos, você agora, conta para a gente da RHI e o que aconteceu até hoje. Eu lembro de ter entrado em contato com a RHI em 2019 para conversar com Bárbara e time sobre a flexibilização do ambiente de trabalho, é uma coisa que vocês já estavam inovando naquele momento, né? Pensando aí, não sabiam que vinha uma pandemia, mas já tinham projetos inovadores na mesa, e foi assim que a gente colocou vocês dentro do Boas Práticas do Plano de Ação, mas tenho certeza que você tem mais coisas para contar, então, com você. Isso aí, obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade de fazer parte desse momento. De fato, a RH Magnesita, ela vem trabalhando mais fortemente na pauta diversidade desde 2019, quando a gente incorporou as nossas metas estratégicas da companhia global, metas, né, relacionadas à diversidade, tanto a parte de gênero, a parte de PCD, a parte de gerações, e é bem legal que, embora pareça, né, um tempo curto, né, recente, a gente, quando olha para trás, a gente já vê uma grande evolução no sentido dessa pauta, assim. Foi até legal ver a Ana Cunha descrevendo o caminho da Kim Ross, porque parece muito com o caminho que a gente vem passando na RH Magnesita. Esse movimento, ele começou de forma muito orgânica, onde a gente iniciou com algumas discussões, né, e o foco maior na igualdade de gênero, e a gente percebeu que existia uma necessidade e uma vontade das pessoas em falarem cada vez mais sobre o assunto, em expor a opinião, não só dar voz às mulheres, mas também dar voz ao assunto, dar voz à pauta, e a gente percebeu que isso foi ganhando cada vez mais força, o que gerou dentro da companhia hoje, né? A gente tem um comitê de diversidade global, como temos também hoje um comitê de diversidade local aqui na América do Sul, onde eu sou líder desse comitê hoje, e a gente percebe que a regional, ela é um diferencial nesse momento, sabe? Ela vem traçando um caminho
que cada vez mais vem chamando mais atenção, a gente vem ganhando cada vez mais a aderência, e é um exercício diário, assim, sabe? Por mais que a gente tenha tentado estruturar cada vez mais esse movimento com consultoria e dentro do comitê, mas é um movimento diário, assim, de parar, de pensar e de revisitar a forma de falar, a forma de pensar, a forma de tratar o outro e inserir nos simples detalhes a diversidade em todos os âmbitos, né, de raça, PCD, LGBTI+, gerações e a parte de gênero. Então, a gente percebe que esse movimento ele vem ganhando força, é gratificante poder fazer parte desse momento enquanto instituição, porque o nosso impacto ele é direto na vida das pessoas e a gente acredita que vai ser a partir desse movimento básico que a gente vai conseguir mudar a vida do país como um todo. Então, pode parecer muito esforço para um movimento pequeno, mas aqui a gente já conta, né, com 26 empresas que querem transformar esse movimento e tomara que a gente ganhe cada vez mais força dentro desse movimento e a gente precisa cada vez mais conversar mais sobre o assunto. Um dos pontos que a gente tem feito muito é em relação ao benchmark no mercado, para entender o que as empresas têm feito, para pegar boas práticas, compartilhar as nossas boas práticas. A gente está indo para o caminho agora também do censo, para poder quantificar e entender mais qual que é o nosso público, até para a gente ter ações mais assertivas, né, e mais aderentes ao público que a gente tem na companhia. Então, embora o curto prazo, tratando o assunto eternamente, é gratificante ver o tanto que a gente conseguiu evoluir nesse sentido. Perfeito. Mas é muito isso mesmo, né? Entender essa evolução. Acho que outra coisa que a Ana falou, que está super conectada ao que você falou agora, Marcos, aquela curva de maturidade que a Dani mostrou, que a Patrícia mostrou no começo, a gente sempre fala que não tem pulo, né? É muito difícil para uma empresa pular de inativo para dinâmico e falar que a diversidade agora é parte do DNA e está tudo incluído. É muito desse aprendizado e evolução diária, realmente, em todas as atividades, de entendimento, de ativação da liderança, do reconhecimento de que todo mundo é responsável. É realmente um passo a passo, né? A gente não consegue realmente chegar no ponto final, porque não tem ponto final, né? Estamos todos nesse aprendizado diário de como incluir as pessoas, do que a equidade realmente significa. Acho que tem muitos passos aí pela frente. Bom, eu vou voltar para a Carol. Carolina, se você puder contar um pouco mais, né? Você comentou já sobre alguns números da Anglo, sobre a liderança. A gente viu aí nos resultados que, independente do exercício de trazer mais mulheres, que está aí nos 31%, tanto nas posições gerenciais quanto nas posições de base, quando a gente olha o investimento no desenvolvimento das mulheres para chegar nesses cargos maiores, ele daí cai para uma participação de 18%. Conta aí um pouco para a gente de como que a Anglo está lidando com essa ideia de sucessão, né, de criação desse talento futuro e de como que você mantém, né, tanto os números que vocês já atingiram até hoje, mas aumentam esses números de participação das mulheres no futuro. Sim, então, Jamile, a gente tem hoje 20% de mulheres na força de trabalho da Anglo, no total, né? E a nossa meta é chegar em 33% de representatividade das mulheres em posição de liderança até 2033, e a gente está hoje em 27%. Eu acho que cada ponto percentual é uma batalha, né? E aí a gente não tem dúvida, a gente vê aí os resultados que a Daniela mostrou, tem resultados que são 2% por ano, né? E é o que a gente tem aí, é assim que a gente vai trabalhar devagarinho, mas com consciência e metas claras, né? A Anglo focou muito ultimamente no plano de desenvolvimento de mulheres, né? O plano de desenvolvimento da carreira das mulheres. E aí a gente fez uma série de iniciativas. Aqui no Brasil, principalmente, a gente começou com um programa de desenvolvimento de mulheres focado nas líderes em 2020. Foi um programa de ano inteiro com muitos encontros assim de substância, né, focado sempre no desenvolvimento delas técnico, mas também equidade de gênero, protagonismo de carreira, autoconhecimento.
Eu sou muito, eu acredito muito na questão do protagonismo de carreira, sabe? Eu acho que as empresas, elas têm que dar todas as ferramentas, né? Proporcionar um ambiente justo e inclusivo, mas eu acho que as pessoas têm que querer, né? As mulheres têm que querer, elas têm que se programar, elas têm que se conhecer para entender onde elas devem trabalhar mais, né? E aí eu estou falando tanto tecnicamente, tanto na questão do autoconhecimento mesmo, né? Com elas mesmas, e eu acho que a Anglo tem feito muito esse trabalho de proporcionar um ambiente que entrega as ferramentas, né? Que proporciona um ambiente de discussão, em que as pessoas podem contribuir, propor, né, mudanças. O grupo de afinidades, por exemplo, ele é um grupo que a gente traz pautas de discussão em geral, mas existem subgrupos propõem ações, a gente acompanha as ações, a gente aprova as ações, se tiver orçamento, vai para a diretoria aprova o orçamento. Então, assim, é um ambiente que proporciona a participação das mulheres ativamente, inclusive pedindo essas ferramentas, né? Então, junto com o protagonismo, eu acho que tem que haver também as ferramentas e o lugar onde as pessoas podem pedir, né? O espaço para elas pedirem e mostrarem para a gente também o que a gente precisa fazer. Voltando na fala da Ana, a gente também fez um censo, eu acho que, assim, excelente a gente ter o censo para a gente entender, né, onde a gente está pisando, quem são as pessoas, onde estão as dificuldades, porque às vezes a gente está liderando um grupo de afinidade, acha que a dificuldade é X, e quando a gente faz o censo é Y, né? A questão do uso das ferramentas de denúncia, né, a gente vê que tem uma dificuldade ainda em relação a isso, as mulheres têm algumas inseguranças, então, eu acho que para a gente, por exemplo, o censo foi muito importante para a gente pegar essa percepção de como a gente pode dar mais segurança para essas pessoas, como que a gente pode dar o feedback para as pessoas que usam essas ferramentas, né, para elas se sentirem realmente à vontade de usar essas ferramentas. E aí eu vou falar aqui de todas as nossas iniciativas, né, uma a uma. Então, a gente tem um programa de mentoring para as mulheres do grupo de talento, e aí a gente está falando de coordenadoras, especialistas e analistas nas operações, então a gente está tentando chegar em todos os níveis e muito focado também nas operações, porque é um lugar que para a gente é mais difícil mesmo, né? Naturalmente crescer os números e atrair as mulheres para esses lugares. Teve um programa de desenvolvimento de mulheres, que a gente teve a participação de 150 mulheres no último ano. A indicação de mulheres para o programa Global Amplify, que é um programa global de desenvolvimento de mulheres também. Então, a gente tem o programa local e um programa global, e a gente tem feito bastante esforço para aumentar a participação, né, de cada país e as suas indicações. Então, também tem essa iniciativa global. A gente fez um mapeamento do plano de sucessão com a indicação de pelo menos uma mulher para o desenvolvimento de novos líderes, né? Então, eu acho que é revisitar os programas de sucessão, ter certeza que os líderes estão olhando para suas equipes, desenvolvendo seus sucessores de maneira adequada, justa, né? Então, a gente tem feito esse trabalho também da revisão dos planos de sucessão. O envio de pelo menos uma mulher para cada 3 entrevistados, né? Então, cada vaga tem que ter pelo menos a entrevista de uma mulher, e eu acho que o óbvio, gente, é que seja metade, né? Se somos 50%, deveria ser 50%, mas a gente tem feito pelo menos o mínimo de uma mulher para cada vaga. Fizemos essas ações de diagnóstico, conscientização para o combate de bullying, assédio e retaliação, para reconhecer e responder às questões de violência doméstica. A gente fez um programa de defesa das mulheres que estão sofrendo violência doméstica, né? Ele entrou, vamos falar, no ar, assim, agora, em 2021, mas foi um programa que passou 2020 sendo pensado, estruturado, para a gente realmente ter condição de dar todos os suportes que essas mulheres vão precisar. A gente tem feito um reforço, né, muito grande na cultura de confiança, confiabilidade, não perseguição, justamente para proporcionar esse ambiente seguro e as mulheres se sentirem à vontade, né, de falar sobre essas questões de violência e assédio. Isso é uma questão cultural, uma mudança cultural que é mais demorada, é mais desafiadora, mas ela está acontecendo de uma maneira muito bonita, assim, e muito natural.
A gente tem um RH maravilhoso que faz intervenções de todas as formas que a gente pode imaginar, né? Sempre com esse foco de dar esse ambiente seguro, proporcionar esse lugar. Eu acho que a pandemia veio e isso foi assim super casado com essa estratégia de dar um ambiente seguro, né? Cuidar da saúde mental das pessoas, ter programas que realmente cuidam dos funcionários, e a gente realmente tem hoje uma estrutura muito robusta nesse sentido. E eu acho que ela também reforça muito essa questão, né, das pessoas desenvolverem essa cultura de confiança, e aos poucos a gente ter mais, né, mais denúncias de assédio, mais denúncias sobre violência doméstica, porque ela está aí, né, a violência doméstica ela acontece, o assédio acontece. O que a gente quer é saber onde eles estão acontecendo, como que a gente pode ajudar e proporcionar para as mulheres essa segurança que elas podem trazer isso para a gente. Então, esse é um trabalho muito forte que a gente tem feito. A gente fez algumas adaptações de estrutura física, né, essa questão de sala de amamentação, sempre estamos revisitando o número de banheiros nas operações, porque eu acho que a gente aumenta o número de mulheres, e os banheiros ficam poucos, e a gente volta lá e faz mais, enfim. Então, a gente não deixa de olhar para isso, e qualquer ponto de reclamação nesse sentido, a gente corre para olhar. Eu acho que a gente ainda vai ter que crescer bastante isso, que bom, né? O redesenho para implantação de uniformes inclusivos, alteração de distribuição dos cargos, que é básico também, mas, assim, até bem pouco tempo atrás, as empresas não tinham muita preocupação nesse sentido, né, de falar a diretora, né, a operadora, era sempre a gente no masculino. E no mês das mulheres, a gente fez vários webinars né, focados na questão de gênero, e esse ano a Anglo fez o que a gente chamou de Everyone Week, foi uma semana inteira destinada à diversidade e inclusão, e cada dia era um painel de um grupo de afinidades, e os painéis, assim, muito ricos. Tive a felicidade de contar com a Jamile, do painel de mulheres, né, do grupo de gêneros, mas é um pouco disso, né, então a gente tem feito, assim, sim, todas essas iniciativas, são iniciativas que começaram aí desde 19 até hoje, tem várias ainda no começo aqui para 21 e 22, mas dá para ver, né, uma mudança de comportamento, dá para ver as pessoas participando mais. E após uma campanha que a gente fez sobre o reforço do protagonismo, por exemplo, a gente conseguiu ver as mulheres participando mais e preenchendo, por exemplo, o plano de carreira delas, né? A gente tinha 59% de mulheres com os perfis de carreira preenchidos, e a gente passou para quase 80%. Né? Então, a gente consegue ver que as coisas vão mudando com esses estímulos, né? E aí a ideia é que a gente consiga ter esse ambiente seguro e as pessoas sigam, né, seguras e tranquilas e entendendo que o protagonismo delas tem lugar aqui. Então, foram essas as iniciativas que eu peguei aqui para a gente falar hoje. Obrigada, Carol. Eu acho que isso apresenta muito essa questão que você falou antes da dedicação, né? Acho que a Anglo tem um time dedicado, porque eu acho que não seria possível trabalho voluntário de pessoas além do trabalho já colocado na mesa, né? Das suas responsabilidades de trabalho, fazer tudo isso aí, todas essas iniciativas que você comentou, além, como realmente trabalho além daquele trabalho que são responsáveis. Então, muito legal ver esse tipo de comprometimento, iniciativa e investimento, né, feito com um time muito dedicado. Como sempre, em todos os painéis sobre esse tema, o tempo passa muito rápido, então eu queria, na verdade, dar um espaço aí. Eu agradeço a todos vocês, porque eu acho que a gente tocou em muitas das perguntas que a gente tinha sobre a valorização, né, da diversidade, da equidade e da inclusão nesse momento, e dessa evolução que cada uma das suas empresas tiveram para chegar até esse momento, que não é um momento só do Em Brasil em relação a um relatório de indicadores, mas que demonstra realmente essa passagem e esse amadurecimento do tema dentro da mineração. Eu queria dar um minutinho aí para cada um de vocês, começando pelo Eric, para que você fale para vocês na Jaguar qual que é o próximo passo, né? O que está faltando? E a gente sabe que a gente recebeu questões aqui do grupo também. Se vocês me permitem, eu vou colecionar essas perguntas e mandar para o grupo para que a gente possa mandar respostas para as pessoas. Eu vi que é Maria Lois, e tem algumas pessoas que mandaram perguntas sobre diversidade de fornecedores, sobre esse comprometimento, né, no processo de mudança. Então, a gente passa aí para vocês depois para receber a resposta das suas empresas, para que a gente possa compartilhar. Mas vamos lá.
Eric, você primeiro, próximo passo para Jaguar. Você está no mudo. Ainda não. Ouve agora? Sim. Próximos passos da Jaguar, como signatários das cartas de adesão de compromisso, a gente entende que o nosso próximo passo é sim seguir as metas estabelecidas pelo IBRAM, e a gente quer sim chegar a 34% de mulheres no nosso quadro até o ano de 2030. Esse é um compromisso nosso, firmado, não tem volta, e a gente conta com todos que estão aqui para nos ajudar nesse processo. Só um processo desse daqui, uma conversa como essa, já criamos um benchmark muito importante para todos, e isso vai ser fundamental para a gente seguir em frente. Eu agradeço muito pela oportunidade. Obrigada, Eric. Marcos, você, qual que é o próximo passo aí para RHI nessa participação e nessa ajuda tão grande que vocês dão para o nosso movimento? Bom, o nosso compromisso é continuar oxigenando esse movimento e dando cada vez mais força para ele, contribuindo. A gente reassume e reforça aí o nosso compromisso enquanto meta global de ter no mínimo 33%, né, de mulheres em cargos sêniores da companhia. A gente já está nessa evolução, a gente tem esse compromisso até 2025, e eu acredito fortemente que a gente vai conseguir chegar lá. Obrigada, Marcos. Ana, com vocês, Kinross, em que momento que vocês estão, próximo passo para vocês? Bom, a gente está nesse momento, assim como a Jaguar, né, do comprometimento com as metas do setor, com os indicadores e as metas do próprio plano de ação do WIN, né, a gente tem aí a meta de aumentar em 25% a força de trabalho feminina geral e nos cargos de liderança até 2030, e continuar esse trabalho que, como eu falei, eu acho que ele é de verdade um trabalho de longo prazo, mas que precisa ter motores de arranque, né? A gente não pode esperar mais muitas décadas para que as coisas elas se ajeitem organicamente, né? Então, eu acho que primeiro é entender também como que essas metas, de fato, vão nos mostrar que elas estão dando resultado. A gente precisa entender como setor, né? As metas elas foram estabelecidas, mas elas são as metas corretas, elas são as mais adequadas. A gente tem a oportunidade de ir além. Eu tenho certeza que a gente tem, mas a gente precisa partir de um ponto, e é isso que a gente está fazendo, né? Agora, só para encerrar, outro dia eu estava conversando com um jornalista e ele me perguntou assim: o que você acha que o setor mineral precisa fazer para ser mais inclusivo? Né? E eu acho que é uma coisa, ser de fato inclusivo. Não tem imagem que não tem segredo, né? A gente tem que não só parecer ser, a gente tem que ser. As pessoas precisam querer entrar, gostar de ficar e ter oportunidades. É isso. Obrigada, viu? Obrigada, Ana. E para finalizar, né, nessas palavras da Ana, isso aí, para a gente ser mais inclusivo, a gente tem que começar a ser inclusivo, né? Acho que uma das conversas que a gente tem, e Ana, infelizmente acho que você não participou da conversa com as signatárias que a gente teve de lançamento, né, desse relatório, mas uma conversa que ficou muito clara era a necessidade de expansão, que eu sei que a gente já teve essa conversa muitas vezes, né, de falar, assim, sobre a interseccionalidade, sobre mulheres negras, sobre mulheres indígenas. Então, é um tema muito claro com as empresas que estão participando, né, desse processo das signatárias, que eu acho que cria essa oportunidade nessa revisão dos indicadores para 2022, que a gente realmente tem essa conversa muito clara sobre quais são os indicadores que estão faltando, o que a gente não conseguiu medir através da pesquisa que a gente utilizou até o momento, o que mais que a gente precisa colocar para a gente poder ir além, né, e criar essa visão de inclusão que vai além dessa conversa sobre mulheres que a gente está tendo aqui hoje, ou que está tendo nesses 2 anos de WIN Brasil. A gente sabe que o nome é Women in Mining Brasil, sim, mas a intenção é incluir todas as pessoas. Então, novamente, agradeço a todos vocês que participaram do painel. A gente vai fazer um fechamento aqui falando um pouco dos próximos passos para o WIN Brasil e de como que a gente vai continuar engajando as empresas e todos que estão assistindo que ainda não são parte, para que venham realmente fazer parte desse processo com a gente, com o IBRAM, com todas as signatárias e patrocinadores do WIN.
Mas, novamente, agradeço a todos vocês por se fazerem disponíveis e por terem empresas que estão tão comprometidas nesse processo. Obrigada. Vamos lá. Uma das coisas que ficou muito claro, né, nessas conversas com a Ernst Young que a gente teve, é isso tudo que a gente acabou de ouvir dessas empresas, né, a questão da evolução, existe sim, né, até na conversa que a gente está tendo, acho que se vocês tiverem a chance e conseguirem ir lá, voltar no painel do ano passado para ouvir a conversa, ou voltar no E-Mineração de 2020, em conversas que a gente gravou em 2019, vocês vão ver que tem realmente uma diferença já na forma como estamos falando da equidade, diversidade e inclusão, que demonstra, né, essa curva de maturidade, demonstra essa evolução, mas é isso, é um processo que, como a gente já falou aqui no painel hoje, precisa de um passo a passo, né, desde aquele início de fazer uma pesquisa nas empresas e entender quem que é o seu corpo de trabalho, quem faz parte, de entender as experiências das pessoas e como que a cultura da sua empresa está criando experiências diferentes, dependendo, né, de que grupo a pessoa se identifica, reconhecimento mesmo do que a inclusão e de como a sua cultura está tratando as pessoas que fazem parte dessa cultura da sua empresa. E aí a gente viu muito, né, no que a Dani apresentou, dentro do que vocês vão conseguir ler no relatório, a questão da priorização, né, existe o comprometimento, sim, existe a questão da assinatura numa carta e falar, não, eu quero fazer parte, mas aí tem a questão do investimento, tem a questão de colocar uma pauta clara, colocar as atividades na mesa para falar, não, eu vou colocar um investimento, eu vou colocar pessoas para serem responsáveis. Uma questão que eu sempre coloco para as empresas é a diferenciação entre a prioridade estratégica quando se fala de diversidade, equidade e inclusão, da prioridade estratégica quando se fala de saúde e segurança, ou se fala de digitalização. Então, assim, para muitas vezes a gente vê, né, um executivo sendo nomeado como o líder daquela ação ou daquela nova estratégia para a empresa, a gente vê um investimento sendo denominado muito claramente, né, em notícias, na forma como vão fazer, e quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, muitas vezes quando a gente pergunta o que ativamente está sendo feito para mudar esse cenário, daí a gente vê que algumas empresas, né, claramente não as que estão aqui hoje, se perdem um pouco nessa resposta, na apresentação do que realmente está sendo feito. Então é isso, assim, uma priorização clara que demonstre, né, o comprometimento da sua empresa através de ações, porque falar a gente sabe que é fácil, mas o agir é muito importante nesse momento. E aí o Em Brasil, o nosso movimento vem com essa ideia de dar esse suporte nessa conversa, né? Foi a nossa intenção desde o começo que conversas como essa que a gente teve hoje com as empresas signatárias e esses representantes que falaram tão bem das atividades necessárias, que a gente gere esse espaço para um compartilhamento de conhecimento, que a gente realmente consiga contribuir para o setor como um todo, né, e que não seja realmente o reconhecimento de só uma empresa fazendo a coisa certa, mas carregando todo mundo aí, compartilhando o que dá certo, o que não dá, o que a gente precisa fazer. Então, esse incentivo contínuo à rede de trocas, o desenvolvimento de projetos colaborativos, é o que a gente se propõe a fazer através do Women in Mining Brasil. E aí, claro, através desses relatórios, através de demonstração dessa informação, criar esse conteúdo muito focado, né, nas melhorias necessárias, apresentação de boas práticas. Nesse relatório vocês vão estar vendo aí a Anglo, a Vale, a Nexa Resources e a MRN, em cada um desses pilares que a Dani apresentou, falando de boas práticas que a gente conseguiu reconhecer através dos resultados da pesquisa. Então, a gente agradece às empresas que tiraram, né, esse momento para contribuir com a gente, com as suas histórias, com as informações muito diretas sobre como executaram, porque acho que o como é tão importante para a gente. E aí, em 2022, a gente vai estar nesse processo, né, de criação de espaços muito claros de troca. A gente teve o pedido das empresas de criar, talvez, uma reunião, um fórum mensal, onde as empresas têm a chance de vir, como essas 4 empresas vieram hoje, apresentar o que fizeram, como fizeram, o que está dando certo, o que não dá. A gente criou um grupo no WhatsApp das empresas signatárias e a gente vê essa troca muito real, assim, como que vocês fizeram isso, alguém já atendeu já testou esse tipo de iniciativa, deu certo, não dá, a gente já está vendo essa troca acontecendo e a intenção é que a gente continue. O relatório apresentado hoje, né, que vocês vão ter acesso aí, é um relatório anual, então a gente vai, sim, tentar trabalhar com todas as empresas signatárias às 25 de hoje e um número muito maior que a gente vai ter até o final desse ano, para ter um progresso muito claro e apresentar esse progresso anualmente para a indústria.
e para a nossa sociedade, e aí seguir evoluindo, como a gente já discutiu aqui no final, na construção desses indicadores. A gente sabe que esses indicadores não são fixos, né, que a gente precisa realmente continuar evoluindo, entender quem que está sendo excluído, ou o que a gente não levou em conta na construção desses indicadores iniciais e continuar nesse processo de evolução. A gente gostaria aqui de chamar, nesse momento, né, a gente fez um vídeo com ele, o governo do Canadá. Eu, para quem não sabe, sou uma brasileira canadense, moro aqui no Canadá, e tivemos o Embrasil, o IBRAM, MEC, todo mundo que está envolvido nesse processo, foi um apoio muito grande para a gente conseguir montar esse movimento, ter o plano de ação, e eles continuam nos apoiando, né? O Consul vai falar um pouquinho para a gente, então vamos mostrar o vídeo, que fica mais fácil vocês ouvirem diretamente dele, David Verbulski, que é o Cônsul-Geral do Canadá no Brasil, Consulado-Geral do Canadá no Rio de Janeiro. Boa tarde. Bonjour. Hello. Meu nome é David Verbulski e sou o Cônsul-Geral do Canadá no Rio de Janeiro. É com muito prazer e orgulho que me junto a vocês hoje para o lançamento do primeiro relatório do progresso do Plano de Ação Mulheres na Mineração Brasil. A diversidade na indústria de mineração, em particular a diversidade de gênero, reflete um ponto fundamental das prioridades da política externa feminista do Canadá e sua agenda comercial progressiva e inclusiva. Esta é uma importante área de desenvolvimento econômico e estamos fazendo esforços para garantir que todos os segmentos da sociedade, tanto no Canadá quanto no exterior, possam aproveitar as oportunidades econômicas decorrentes do comércio e do investimento, mantendo foco, em particular, voltado para mulheres, povos indígenas, jovens e em pequenas e médias empresas. Estou muito orgulhoso por meu governo ter apoiado este plano, que, por sua vez, foi adaptado ao contexto local a partir do próprio Plano de Ação do Canadá. Continuaremos promovendo sua implementação, inclusive através de serviços de tradução, garantindo que esse bem-sucedido método para o envolvimento, ação e responsabilidade na indústria seja disseminado para públicos mais amplos. Embora seja uma triste realidade que as mulheres tenham sido historicamente subrepresentadas na indústria de mineração, avanços estão sendo feitos. Este plano de ação e indicadores definidos são ferramentas poderosas para medir este progresso. À medida que as 25 empresas signatárias e outras que irão aderir ao movimento em um futuro próximo progredirem na implementação do plano de ação, a representação das mulheres na mineração continuará a crescer. Gostaria de parabenizar essas empresas pioneiras pelo engajamento, assim como o IBRAM e a Women in Mining Brazil pelo empenho dedicado nestes últimos 2 anos. Neste clima global desafiador, a indústria de mineração precisa atrair e reter pessoas capazes, motivadas e inovadoras. Precisa ser mais colaborativa e criativa e se envolver com a sociedade, incluindo mulheres e meninas, em todas as etapas do processo de mineração. Este plano de ação promove uma estrutura para que os empregadores tomem medidas significativas para incluir ativamente mais mulheres e alcançar novos benefícios comerciais. Desejo a todos muito sucesso na continuidade da implementação desta iniciativa no Brasil. Obrigado. Muito obrigada novamente ao governo do Canadá. Eles vão estar ajudando, como o David falou aí no vídeo, na
tradução para que a gente realmente possa ajudar as empresas que têm, né, escritórios fora do Brasil e que precisam dessas informações em inglês também, para que a gente possa compartilhar essas informações e esse relatório de indicadores com outros países. Então, muito obrigada, né, David, pela sua participação e o governo do Canadá por todo o apoio. A pergunta que a gente quer deixar a vocês hoje, né, a gente sabe que a gente está no último minuto aí, é como vamos nos preparar para a mineração de amanhã. Acho que é a pergunta que está sempre presente no que a gente faz hoje, sobre como que isso vai impactar nossa sociedade, nossa comunidade, né? Com as palavras da Ana Cunha aí, como seremos hoje mais inclusivos para criar uma mineração mais inclusiva amanhã. Então, a gente acha que realmente esse relatório oferece aí algumas ideias de como a gente pode começar isso, né, nesse momento. Então, está aí o QR Code novamente, abaixem o relatório. Novamente, agradecemos a todos que estiveram presentes, a gente vai tentar, sim, responder todas as perguntas. Obrigado por colocarem suas perguntas aí, o time vai gravar e a gente vai passar essas informações. Obrigado a todos que participaram hoje, agradecimento especial à EY e a toda a diretoria do Brasil por estar tão presente e ajudar nessa colaboração e nesse desenvolvimento desse projeto que mora, né, é tão importante para todos nós, e ao IBRAM, que criou esse espaço e esse momento para a gente trabalhar junto na transformação da indústria. Obrigada, fiquem bem.
Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.